Ricardo percebeu que estava perdendo o controle. Todos vocês estão demitidos, gritou. Todos. Perfeito, respondi. Porque assim você pode explicar para seus clientes restantes, se sobraram alguns, como vai funcionar o restaurante sem funcionários. O vídeo continuava ganhando força. Influenciadores locais começaram a compartilhar. Críticos gastronômicos da cidade expressaram horror nos comentários. A mídia local começou a mandar mensagens pedindo entrevistas. Em menos de uma hora, tinha passado de funcionária humilhada para celebridade local. E Ricardo? Ricardo estava descobrindo que suas ações tinham consequências. Consequências que jamais imaginou que pudessem vir de alguém que considerava insignificante. Mas isso era só o começo. O que não sabia era que uma jornalista investigativa local estava entre os espectadores da transmissão ao vivo, e ela estava muito interessada em saber mais sobre as práticas trabalhistas da cozinha do Marcos. 2 horas depois, meu celular não parava de tocar. As mensagens de apoio chegavam aos milhares. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias de chefes abusivos. O vídeo tinha viralizado não só localmente, mas nacionalmente. Patrícia, da Kaked News, foi a primeira jornalista a me ligar. Fernanda, vi sua transmissão ao vivo. Gostaria de fazer uma reportagem mais profunda sobre o que você viveu no restaurante. Posso ir te ver? Aceitei imediatamente. Já não se tratava só de mim. Se tratava de todos os funcionários que sofrem abuso silencioso todos os dias. Nos encontramos num café perto da minha casa. Patrícia tinha aquele ar sério de jornalista investigativa, mas também uma gentileza genuína que me fez sentir confortável para contar tudo. Me fala sobre o padrão de comportamento, disse gravando nossa conversa. Sempre era assim com os outros funcionários? Sempre, respondi. Mas comigo era pior porque eu questionava. Ricardo odiava quando eu tentava me defender. Tinha dias que me humilhava na frente dos clientes só para mostrar quem mandava. Mostrei meses de documentação que tinha guardado. Mensagens de texto onde Ricardo me ameaçava descontar do salário. Fotos de quando chegava em casa chorando depois de um dia especialmente difícil. Até algumas gravações de áudio que tinha feito discretamente durante as humilhações. Você sabia que isso poderia trazer problemas legais para ele? Perguntou Patrícia, folheando minhas anotações. Suspeitava, mas não sabia o que fazer. Preciso do emprego, sabe? Ou precisava. Agora nem sei se ainda tenho trabalho. Patrícia riu. Pelo que vi no vídeo. Acho que essa é a menor das suas preocupações agora. Me contou que já tinha entrevistado 3 ex-funcionários do restaurante que confirmaram o padrão de abuso. Todos tinham histórias similares. Favorecimento para Júlia, humilhação pública para quem questionasse e ameaças constantes de demissão. Tem mais, disse. Recebi uma denúncia anônima de que o restaurante tem problemas sérios com a vigilância sanitária. Aparentemente não é só a questão dos cabelos. Meu estômago se revirou. Que tipo de problemas? Temperatura inadequada de alimentos, registros de limpeza falsificados, equipamentos de segurança em péssimo estado. A pessoa que me contatou diz que Ricardo instruía os funcionários a mentir durante as inspeções. Isso me fez lembrar várias situações estranhas que tinha presenciado. Vezes em que Ricardo apressadamente limpava a área da cozinha quando chegava alguém de fora. Vezes em que me pedia para guardar certas coisas no freezer só por hoje. Posso te dar mais detalhes sobre isso? Disse. Documentei algumas coisas que pareciam estranhas, mas na época não sabia que eram tão graves. Patrícia sorriu. Fernanda, pode ser que você não perceba, mas construiu um caso sólido contra seu ex-chefe. Isso vai muito além de um vídeo viral. No dia seguinte, a reportagem foi ao ar. Era uma investigação de 15 minutos, sobre práticas abusivas em restaurantes familiares, usando a cozinha do Marcos, como estudo de caso. Depoimentos de ex-funcionários, análises de especialistas em direito trabalhista, e até uma entrevista com um inspetor da vigilância sanitária explicando os riscos das práticas que eu tinha documentado. Ricardo tentou fazer controle de danos, dando uma entrevista desastrosa onde chamou tudo de mal entendido, e disse que eu era uma funcionária problemática que distorceu a situação. Mas as evidências eram esmagadoras. O mais incrível foi a reação do público. As pessoas começaram a cancelar reservas, os fornecedores cancelaram contratos, e até o shopping onde o restaurante estava localizado emitiu uma nota dizendo que estavam avaliando a situação. Júlia também tentou se defender nas redes sociais, postando um vídeo onde chorava e dizia que nunca quis prejudicar ninguém. Mas os comentários foram devastadores. As pessoas não estavam interessadas em desculpas. Queriam responsabilização. Foi quando recebi a ligação que mudaria tudo. A doutora Ana, uma advogada especializada em direito trabalhista, tinha visto a reportagem e queria conversar comigo. Fernanda, você tem um caso muito forte para assédio moral, discriminação e criação de ambiente de trabalho hostil, disse durante nossa consulta. Com as evidências que você tem, especialmente as gravações e os depoimentos dos colegas, este pode ser um caso exemplar. Exemplar como? Perguntei. Do tipo que muda a legislação. Do tipo que faz outros empregadores pensarem 2 vezes antes de tratar funcionários como Ricardo te tratou. Nessa mesma semana, protocolizamos o processo. A repercussão foi imediata. Organizações de direitos trabalhistas entraram em contato oferecendo apoio. As universidades queriam estudar o caso. Até políticos começaram a usar minha história em discursos sobre reforma nas leis trabalhistas. Ricardo, desesperado, tentou me ligar várias vezes. Deixou mensagens no meu celular implorando para resolver isso sem advogados. Mas eu não estava interessada em negociações. A pressão sobre ele aumentou quando a vigilância sanitária fez uma inspeção surpresa. Encontraram exatamente o que Patrícia tinha denunciado. Múltiplas infrações, registros falsificados e Júlia trabalhando sem equipamentos de proteção. O restaurante foi temporariamente fechado e as multas foram pesadas. Ricardo não conseguiu explicar aos inspetores por que só eu era obrigada a usar equipamentos de proteção, enquanto outros funcionários, especialmente Júlia, tinham regras diferentes. Cozinha do Marcos se tornou sinônimo de má administração e abuso trabalhista. Viraram memes. Os estudantes de administração usavam o caso como exemplo do que não fazer. O restaurante que antes era ponto de referência no bairro agora era símbolo de tudo que estava errado no tratamento de funcionários em pequenos negócios. Mas para mim, a maior satisfação chegou quando recebi uma mensagem de uma jovem de outra cidade. Fernanda, vi sua história e decidi denunciar meu chefe que faz coisas parecidas. Obrigada por me dar coragem. Era sobre isso desde o início. Não era sobre vingança. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que pessoas como Ricardo não podem continuar abusando de funcionários só porque acham que podem. 6 meses depois, estava no tribunal. O ambiente era solene, diferente do caos daquele dia no restaurante. Ricardo estava sentado na mesa da defesa, visivelmente abatido. Já não era o homem arrogante que me humilhava publicamente. A doutora.
Ana apresentou nosso caso meticulosamente. As gravações virais, os depoimentos dos colegas, a cobertura da mídia, tudo formava um quadro claro de abuso sistemático. Meritíssimo, disse. Este não é apenas um caso de conflito trabalhista. É sobre como um ambiente de trabalho tóxico pode devastar a vida de uma pessoa, e como pequenos negócios podem abusar de funcionários vulneráveis. A defesa do Ricardo tentou argumentar que foram mal entendidos, e que minha reação foi desproporcional. Mas quando minha advogada apresentou as evidências, meses de documentação, depoimentos de múltiplos funcionários, e até o relatório da vigilância sanitária, ficou claro que não tinha como negar o padrão de abuso. O juiz foi direto. Senhor Ricardo, suas ações constituem assédio moral sistemático. A criação intencional de um ambiente de trabalho hostil para uma funcionária específica é inaceitável em qualquer contexto empresarial. Ganhei o processo. A indenização foi substancial, suficiente para compensar não só os danos materiais, mas especialmente os danos morais. O juiz citou especificamente o caso como exemplo de como comportamentos aparentemente pequenos podem ter impactos devastadores na vida dos funcionários. Ricardo foi forçado a vender sua casa para pagar a indenização e as multas da vigilância sanitária. O restaurante nunca mais reabriu. Júlia conseguiu emprego em outro lugar, mas sua reputação também foi manchada pela associação com o caso. Para que metade dos clientes ouvisse. Preciso que você venha aqui resolver mais um dos meus problemas com cabelo na comida. Ele se aproximou com aquela confiança arrogante de sempre, já preparando o discurso de sempre. Podia ver em seus olhos que estava pronto para mais uma humilhação pública da Fernanda irresponsável. Deixe-me adivinhar. Disse alto para que os clientes ouvissem. Você se esqueceu de prender o cabelo corretamente de novo? Foi quando fiz o movimento que mudaria tudo. Dramaticamente, com gestos bem lentos e deliberados, tirei minha touca. Meu cabelo azul elétrico caiu pelos meus ombros como uma cascata de rebeldia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou literalmente boquiaberto. Alguns clientes soltaram os garfos. Até a música ambiente pareceu parar. Apontei para o fio castanho no prato, mantendo contato visual com Ricardo. Me explica como meu cabelo castanho está nesta comida, Ricardo. Seu rosto passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Os clientes começaram a murmurar entre si, alguns tirando os celulares para filmar o drama que se desenrolava. Estou esperando, continuei, mantendo a voz calma, mas firme. Como é que meu cabelo azul virou castanho neste prato? Foi então que Júlia finalmente percebeu o que estava acontecendo. Me olhou, depois para Ricardo, depois para seu próprio cabelo solto, e numa tentativa desesperada de passar despercebida, começou a procurar uma touca. Mas já era tarde demais. Vocês estão vendo isso? Anunciei para todo o restaurante, girando para mostrar meu cabelo azul para todos os clientes. Durante meses fui culpada por algo que nunca fiz. Agora todos vocês são testemunhas da verdade. Ricardo ainda gaguejava, tentando encontrar uma explicação. Bem, você... talvez seja de antes? Quando eu ainda o quê? Ricardo, interrompi. Quando meu cabelo ainda era castanho. Isso foi há 3 semanas. Você está me dizendo que um fio de cabelo ficou 3 semanas vagando pela cozinha até parar no prato deste casal? Os murmúrios dos clientes ficaram mais altos. Algumas pessoas riram. Outras expressaram indignação. Estava ganhando a audiência. Tirei meu celular e comecei a gravar tudo. Pessoal, vocês não vão acreditar no que estou prestes a mostrar. Comecei uma transmissão ao vivo no Instagram. Meu nome é Fernanda. E durante meses fui humilhada publicamente pelo meu chefe, que me culpava por todos os cabelos encontrados na comida dos clientes. Mostrei meu cabelo azul para a câmera. Depois o fio castanho no prato. E então Ricardo, ainda completamente perdido. Este é Ricardo, meu chefe, que ainda não conseguiu me explicar como meu cabelo azul virou castanho neste prato. As visualizações começaram a aumentar rapidamente. Os comentários de apoio começaram a aparecer. Vai, Fernanda! Exponha esse chefe abusivo! Justiça para a garota do cabelo azul! Os clientes começaram a se levantar e ir embora sem pagar. Alguns expressaram nojo pelas condições sanitárias. Uma mulher disse em voz alta: se não sabem nem de onde vêm os cabelos na comida, imaginem o que mais pode estar errado aqui. E esta, continuei, virando a câmera para Júlia, que tentava se esconder atrás da chapa. É Júlia, sobrinha do Ricardo, que trabalha sem touca há meses, enquanto eu era humilhada diariamente. O vídeo já tinha centenas de visualizações, e os comentários não paravam de chegar. As hashtags começaram a aparecer. Cabelo azul justiça, justiça, para Fernanda, restaurante tóxico. Ricardo finalmente tentou tomar controle da situação. Fernanda, pare com isso agora ou você está demitida. Eu ri. Literalmente ri na cara dele. Me demitir?